introdução. Então, vamos iniciar dando boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco agora, em tempo real, presentes, não é, nesse momento, e a todos que vão depois assistir às gravações, Iracema, porque tem muita gente que assiste, não pode estar aqui presente agora, não é em tempo real, mas assiste às gravações. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do lugar e da onde estiver, não é? Eu quero agradecer aqui muito especialmente a professora, eu vou chamar de professora, não adianta, é o hábito, também és professora, não é, Iracema? Sim. A Iracema, né, por ter aceito esse nosso convite. Esta é a segunda webinar, né, a segunda webinar deste terceiro trimestre. O tema geral dessas webinars de setembro é o despertar da sexualidade, um olhar sobre a infância. Na semana passada, nós tivemos um webinar com a doutora Ana Canosa sobre os contos de fada, que foi maravilhoso. Hoje temos aqui o encontro com a doutora Iracema Teixeira, também um outro tema muito importante, o papel do processo de vinculação no desenvolvimento da sexualidade infantil. Na semana que vem houve uma mudancinha no calendário que né, para que a gente houve lá um problema que ele não vai poder semana que vem, mas já está marcada a nova data, dia 19 de outubro, né, que também vão receber avisos, lembretes e convite. E depois nós temos a última webinar com a professora Jane, da Universidade do Rio Grande do Sul, falando sobre a erotização infantil. Então, eu quero apresentar aqui esse evento, convém destacar que esse evento desta webinar do mês de setembro foi organizado por mim, pela professora Dilma, né, a partir do espaço de formação e educação sexual, o Educasex, em parceria com a Universidade do Estado de Santa Catarina, da qual eu também faço parte de grupos de pesquisa, e com a parceria e o apoio muito especial da professora Gabriela, que a imagem não está aparecendo, Gabriela, o apoio sempre presente aqui das colegas da UDESC, mas muito especial a professora Gabriela, que está sempre aqui do lado da gente, dando socorro. Bom, a doutora Iracema é doutora em psicologia, mestre, eu vou ler só o principal para a gente começar logo no assunto, né? É doutora em psicologia, mestre em sexologia clínica, com especialização em educação sexual, psicoterapeuta, membro profissional do Centro de Psicologia Formativa do Brasil, coligado, né, ao Center for Energetic Studies em Berkeley, na Califórnia. Meu inglês é péssimo, tá? Podem rir à vontade, não é o meu forte. Tem a certificação internacional em Positive Psychology Coaching e é professora convidada em cursos de formação e pós-graduação em Psicologia e Sexualidade Humana, presidente da SBRASH durante 2 anos, né, no ano 2014 e 2015, foi onde eu conheci a Iracema, tive o prazer de conhecer, palestrante e conferencista, mantém um quadro na Rádio Globo, consultora em revistas de âmbito nacional, diretora do Espaço do Diálogo e idealizadora do primeiro curso digital sobre as teorias do amor, que são maravilhosas as webinars da doutora Iracema, depois ela vai poder falar um pouquinho também sobre esse trabalho lindo, e também vocês podem saber mais detalhes sobre o trabalho da doutora Iracema aqui na página, né, no website www.iracemateixeira.com.br. Então, eu passo só lembrando, não é, que esta webinar vai ser gravada, a gravação disponibilizada lá na página do Projeto Web Educação Sexual, e quem desejar uma certificação no final desta etapa do projeto deverá assistir às webinars, preencher os formulários de avaliação que são disponibilizados ao final de cada uma delas, e para depois, então, receber a certificação. Também os detalhes da certificação estão lá no site do projeto Web Educação Sexual, cujo site também está aqui abaixo. Eu passo, então, a palavra para a doutora Iracema e depois começamos a conversa. Com a palavra, doutora Iracema. Bem, eu não posso deixar de agradecer a querida Dilma pelo convite, pela oportunidade de estar podendo compartilhar algo do que eu venho estudando há algum tempo, e com muita alegria eu me coloco à disposição, né? Tanto do projeto, quanto também das pessoas que quiserem manter contato e conversarmos
o trabalho relacionado às teorias do amor, em especial, que nós vamos conversar hoje sobre a teoria do apego do John Bowlby. Em primeiro lugar, é importante assim informar que o processo de vinculação, que foi o tema central da teoria do apego do John Bowlby, é essencial para o desenvolvimento da experiência de amar. E a gente não pode deixar de associar a experiência de amar com o desenvolvimento da sexualidade. E a sexualidade é importante entender que não falamos de genitalidade. Quando o termo sexualidade engloba a experiência das emoções, dos sentimentos, as experiências de contato com tato, né? E contato da interação. Envolve a questão das relações de gênero, envolve aspectos das influências socioculturais, enfim. Falar de sexualidade, nós estamos falando de existência, estamos falando de vida. Falar de sexualidade humana, sexualidade infantil, nós estamos falando, acima de tudo, do existir humano. Quando falamos de sexo, nós estamos então nos referindo a um dos aspectos da sexualidade, que é a genitalidade. E o tema de hoje é relacionar o processo de vinculação, que foi profundamente estudado por John Bowlby, e a sexualidade infantil, entendendo então a sexualidade como um evento complexo, que é multifacetado e que está presente desde o início da existência. Ok? Doutora Iracema, só uma licencinha. Tu estás como apresentadora e tu pode mudar a apresentação conforme tu... eu É posso... só ir rodando a barrinha. Tu mesma pode mudar de acordo com a tua necessidade, lá embaixo na barrinha, nas flechinhas, ok? Tá ótimo. Desculpa interromper, esqueci de avisar antes. Ok. Então, vamos começar a falar de John Bowlby. Eu acho importante situar historicamente quem foi John Bowlby, né? Foi um psiquiatra inglês e ele é considerado a teoria do apego como uma das teorias que aborda a gênese do amor, né? Então, nós estamos falando também, ao mesmo tempo, sobre uma das formas de entender a experiência de amar, como surgiu a experiência de amar. E uma das coisas que caracteriza esse pensamento é o ponto de vista do amor e do vínculo como sendo experiências que fazem parte do repertório do ser humano, repertório inato do ser humano. Vocês estão me ouvindo? Sim, a tua imagem é que saiu, Iracema. Quem sabe tu desliga só a tua webcam. Só o webcam, mas estamos te ouvindo bem, tá muito bem. Bem, eu acho que agora ok, né? Então, não apareceu não, mas estamos te ouvindo. Tá. Então, a experiência de amar, bem como a sexualidade, o amor à sexualidade, são experiências inatas. É um legado ancestral. É o que nós recebemos. Eu digo que é o nosso presente recebido pelos nossos ancestrais, que está ligado a todo o desenvolvimento, tanto da humanidade quanto da pessoalidade. E o John Bowlby, ele foi médico, psiquiatra, ele fez parte da Sociedade Britânica de Psicanálise, ele tinha uma ligação muito forte com a psicanálise. No entanto, ao longo das pesquisas que ele desenvolveu, ele fez, então, um rompimento com o pensamento freudiano. Ele inicialmente trabalhou com as crianças que foram abandonadas
durante a Segunda Guerra, ou perderam órfãos, ou perderam os pais durante a Segunda Guerra. E isso foi muito importante porque ele também trabalhou com jovens delinquentes e desenvolveu todo um trabalho ligado ao apego, à experiência do apego relacionado à delinquência juvenil. E com isso ele foi convidado, então, pela Organização Mundial de Saúde para desenvolver um programa, que foi um programa de atenção aos jovens. Todo o trabalho de John Bowlby foi assim muito centrado na observação. E na época, então, com a influência da cultura britânica, a Inglaterra sempre teve uma estrutura de educação muito repressora. E um dos pontos mais importantes na época era de que quanto maior a distância afetiva entre os pais e a criança, melhor a criança se desenvolveria em termos emocionais, seria mais forte, mais independente. E o que ele pôde observar através da observação direta nas crianças hospitalizadas é que essas crianças, tanto aquelas órfãs ou hospitalizadas, que na realidade estavam separadas da sua relação, da sua figura de apego, elas desenvolviam uma série de dificuldades, de ansiedade, quadros patológicos por conta desse distanciamento. Eu aqui disponibilizo, inclusive, um vídeo que vocês podem encontrar no YouTube, que mostra justamente esse trabalho de pesquisa que ele desenvolveu. Um dos primeiros vídeos do Bowlby, tá? Então, ele desenvolveu alguns pontos importantes. A importância de uma relação afetiva constante para a saúde psíquica da criança. Não seriam as privações nutricional, emocional ou médica, e sim a psicológica, a que mais causaria problemas crianças. Então, ele expõe, ele coloca uma questão que choca, inclusive, todo o processo pedagógico da época, porque ele diz o distanciamento emocional, o distanciamento do contato acaba gerando uma série de consequências graves, tão ou mais prejudiciais quanto a privação, seja ela nutricional, econômica ou de assistência. E isso faz uma diferença enorme no pensar do desenvolvimento infantil. Isso, imaginem vocês, ele mencionando, apresentando essa forma de pensar, logo depois, né, um tempo depois, que Freud fala da sexualidade infantil, o quanto a sexualidade está presente na criança. Então, são dois grandes conceitos que acabam revolucionando a forma de compreender a criança, de compreender o desenvolvimento infantil, definindo de uma forma com contornos mais definidos o olhar sobre essa fase do ciclo vital que é a infância. Então, como eu disse, eles fizeram um corte, justamente porque ele afirma que o apego é um comportamento bastante distinto do comportamento de alimentação ou sexual. Tá? Então, como Freud diz que toda a energia psíquica é a libido, que tem um cunho sexual, ele diz que não, né? Que são fenômenos, são experiências distintas, e que o apego tem uma função própria e um desenvolvimento próprio. E aí ele define o que é o apego. Qualquer forma de comportamento que resulta em uma pessoa alcançar e manter proximidade com algum outro indivíduo considerado mais apto para lidar com o mundo. Ou seja, nós estamos falando aqui da matriz relacional. Né? Então, a qualidade da relação que a criança estabelece com o seu cuidador ou
a sua mãe biológica ou a sua mãe substituta, enfim, não importa, mas com o que ele vem chamar depois de figura de apego, é absolutamente estruturante para as relações futuras. E nós estamos falando, sim, de sexualidade, porque nós estamos falando de formar e manter proximidade. Então, sustentar a proximidade, sustentar uma relação próxima e uma relação onde a experiência de afeto, a experiência de troca de calor, de ternura, de maciez esteja presente, fica diretamente relacionada com essa possibilidade da criança desenvolver esse potencial inato, que é de se apegar, não no sentido coloquial que nós compreendemos o apego, mas de formar um vínculo, de estabelecer uma vinculação. E ele ainda fala que essa vinculação que a criança começa a experimentar e a desenvolver é uma via de mão dupla. Isso acontece em função também da mãe. Então, a qualidade desse vínculo que vai se estabelecendo está diretamente relacionada com as experiências emocionais, os sentimentos, as situações que envolvem esse estilo de proximidade, de aproximação que vai estabelecer a criança. Então, o foco do Bowlby está na dinâmica dos padrões relacionais. Ele mantém toda a sua direção do pensamento para a dinâmica familiar. É claro que isso não é à toa. É muito em função da relação que ele também viveu no próprio corpo familiar dele. E que ele foi buscar estudar essas relações, essas interações, como um solo fértil, a família como um solo fértil, estruturante da personalidade. E, consequentemente, da sexualidade. A teoria do apego, então, ela se sustenta em vários olhares. Na psicanálise, na biologia evolucionária, na etologia, muito fortemente influenciada pela etologia, na psicologia do desenvolvimento, nas ciências cognitivas e na teoria dos sistemas. E dos estudos que teve maior influência no pensamento de Bowlby foi do etólogo Lorenz, que ele desenvolveu um conceito chamado imprint ou estampagem, que a partir dos estudos que ele desenvolveu com gansos, com patos, que assim que nasciam eles seguiam a primeira figura que eles observavam. Fosse uma bola, fosse um ser humano, fosse a pata que cuidava, né, ou que pariu, vamos dizer assim, fosse qualquer objeto que se movimentasse, aqueles patos seguiam esse objeto. Né? Então, ele desenvolveu várias observações, ele observou o comportamento de várias espécies e chegou a essa conclusão de que o imprint é algo inato e que isso está na base da relação com o outro, com o relacionamento, com estar perto de alguém que com certeza vai garantir a sobrevivência e a preservação, tanto emocional quanto física, no sentido do ser humano. Então, o que o Lorenzi fala? Né? A partir do experimento que ele fez na observação dos filhotes, ele viu que o filhote que o filhote recém-nascido segue o primeiro objeto que se move. E isso vai continuar seguindo, mesmo que ele não seja alimentado. Né? Então,
Mais tarde, Bowlby também vai se inspirar numa outra pesquisa que também foi muito importante. E assim, aqui eu subo também 2 vídeos que falam da pesquisa, né, do Lawrence, vocês têm disponível no YouTube. Outra pesquisa que ele também se inspira, que é muito importante, é do psicólogo experimental Harlow, que ele fala da macaca de ferro e da macaca acolchoada. Então, ele faz a privação do bebezinho macaco, né, do bebê macaco, de alimento, e esse bebê, ele, em momentos que ele é colocado em grande estresse, desculpa, gente, quando esse bebê macaco é colocado em situações de grande estresse, ele não corre para a macaca de ferro, apesar dela ter o leite, apesar dela estar ali para poder alimentá-lo. Ele corre para a macaca felpuda, macia. Uma outra etapa desse estudo é que eles, além de privar o bebê macaco, né, de alimentação, deixado um período longo sem alimento, eles também, ao mesmo tempo, acionava uma campainha e dava um choque, era uma situação de grande estresse. O bebê macaco ia direto para a mãe felpuda. Depois de alguns minutos, ele ia lá, mamava na macaca de ferro, mas voltava para a macaca felpuda. Então, ele chegou à conclusão de que o que é estruturante é a experiência de calor, de maciez. São 2 experiências de caráter subjetivo que têm uma importância fundamental na estruturação do senso de sobrevivência, de ser cuidado, de garantir a sanidade, seja ela física ou emocional. E aí ele faz uma afirmação que o primeiro amor da criança é a sua mãe. Entendendo aqui como mãe, né, a figura do cuidador, da que cuida, não necessariamente a mãe biológica. Né? Então, Bowlby, ele se inspira nesses 2 trabalhos, né? E aqui também tem os vídeos disponíveis no YouTube que detalham esses experimentos. Né? Ele se inspira nesses 2 trabalhos e aí afirma que, se vocês conhecem essa imagem aqui de baixo, que é uma imagem que correu o mundo durante um tempo, já tem algum tempo, que foi uma cirurgia que foi feita no feto, né? E que assim que foi aberta a barriga da mãe, a mãozinha do feto segurou na mão do cirurgião. Então, essa imagem correu o mundo justamente para poder ilustrar, é claro que não é a gente não pode fazer uma afirmação, mas é para ilustrar que existe um reflexo de buscar algo para sentir que existe um amparo, vamos dizer assim, né, de uma forma mais complexa. Mas é o reflexo de apreensão, né, que é um reflexo que é testado neurologicamente nas crianças e é um reflexo importante. Né? Depois desse reflexo, a maturação do sistema nervoso vai desenvolvendo, inclusive, o movimento de pinça. Então, esses gestos, que são gestos inatos, na bem da verdade, eles vão se complexificando
ao longo do desenvolvimento, mas que retrata justamente essa característica inata do desenvolvimento da vinculação. Todo mundo procura, busca algum tipo de vínculo, né? Então, como eu disse, esse processo de apego ele é bidirecional, né? É mãe e bebê, é os dois influenciando e formando um ao outro. A mãe como um corpo maior que ampara, sustenta e oferece o suporte e dá à criança o senso de segurança para ela sobreviver, né? E, por sua vez, também o bebê ensina a mãe a desenvolver cada vez mais a sutileza de uma das atitudes do amor, que é o cuidado, né? O se importar também. Então, toda referência interna e externa deveria estar submetida a uma contextualização interpessoal, ou seja, nós vivemos em relação. Ninguém sobrevive que não esteja numa interação. A interação faz parte e é elemento constituinte da natureza humana. E aqui eu vou apresentar, e depois esse material fica disponível, né? A teoria do apego tem alguns pontos importantes, né? E eu vou passar muito rápido por ele, até por conta do nosso tempo, né? O apego ele se desenvolve na criança a uma figura específica, que Bowlby vai denominar figura de apego, né? Essa figura, então, vai ser importantíssimo para a criança poder desenvolver os aspectos de segurança, de confiança, de amorosidade, que são experiências emocionais que vão dar subsídio ao tipo de vínculo que ele vai formar no futuro, seja principalmente na adolescência, quando começa a despertar, ou na pré-adolescência, começa a despertar um interesse pelas relações amorosas, afetivo-sexuais, né? A experiência do apego, o apego é algo que está presente ao longo do ciclo vital como um todo. Ele vai tomando formas diferentes na medida em que o desenvolvimento acontece, ao longo do ciclo vital, são estilos distintos de viver esse apego, de experimentar esse apego, né? O envolvimento emocional é algo que define a experiência de apego, né? Principalmente na sensação da sustentação desse vínculo e o rompimento, a ansiedade decorrente desse movimento, desse rompimento. A ontogenia significa que esse comportamento de apego ele se desenvolve nos primeiros 9 meses de idade de vida do bebê, é muito cedo, é algo que está presente desde o início e que, como eu disse anteriormente, vai até o final do ciclo vital. Está passivo de aprendizagem, a influência das recompensas, do reforço positivo, do reforço negativo, das punições, isso também vai influenciando, vai moldando, vai ajustando algo que é, como eu disse anteriormente, inato, que faz parte da condição de existir, né? E isso vai trazendo contribuições no estilo, no desenvolvimento do estilo de se apegar, de se vincular. A organização, o comportamento de apego é organizado segundo linhas bastante simples, mediado por sistemas comportamentais complexos, ativados por certas condições e terminados por outras. Entre as condições ativadoras do apego estão o estranhamento, a fome, o cansaço e qualquer coisa assustadora. Isso foi um ponto muito importante na teoria, que ele pôde perceber que nos momentos de grande estresse, a ânsia por ter alguém, a ânsia por buscar a proximidade
fica muito mais evidenciada, tá? Essa ânsia, ela diminui na medida em que o bebê ouve o som da figura de apego chegando, que em geral é a figura materna, e estabelece uma interação, né, com ela. Quando o comportamento de apego é fortemente despertado, o término poderá requerer um contato físico ou mesmo um agarramento à figura materna e ser acariciado. É aquilo que a gente vê claramente quando a gente lida com criança, tem filho ou trabalha com criança, a gente observa muitas vezes a necessidade de acolher a criança, de trazer a criança para perto, num contato bem mais próximo, em que a experiência de calor da maciez, tal como aquela vivida pelo macaquinho, é despertada. Aquilo traz, então, para a criança uma confiança de que a sobrevivência dela está garantida. Obviamente que o bebê não tem recursos cognitivos suficientes para ter esse raciocínio tão elaborado. Mas a experiência crua é essa, tá? A outra função é a biológica. O apego cumpre com uma função basicamente de sustentar a existência humana, né? De manter a humanidade como um todo. Então, tem uma função, seja ela filogenética, como uma função ontogenética. E a teoria de apego, ela possui duas fases. Então, essa primeira fase, o Bowlby estudou a perda da figura materna durante os períodos de cerca de 6 meses a 6 anos de idade. E ele percebeu que as distorções de comportamento não é em si a separação, o fenômeno da separação, mas como lida com essa experiência da separação, que pode ser um abandono temporário ou um abandono prolongado. Então, aquela história do bebê no berço, que chora, mas que chora para buscar suprir uma necessidade. E aí eu volto a falar sobre a sexualidade. A sexualidade é uma experiência que está diretamente ligado à sensação de prazer, né? Não prazer genital, como a gente experimenta na fase já do outro ciclo vital, a fase do ciclo vital da adolescência e da adultez, né? Não, e também na fase adulta, na fase madura. Mas na criança, a experiência de prazer está ligada à saciedade, né, da fome, à experiência de prazer de estar ali com uma roupa adequada, que o deixa confortável perante a temperatura, que esteja confortável, higienizado, que ele tem a sensação do aconchego, do afeto, de que ele está ali sendo protegido. Então, essas sensações são sensações extremamente prazerosas, né? E isso realmente vai ser a base para viver mais tarde a sexualidade já sobre o ponto de vista genital. Né? Mas no primeiro momento, a sexualidade infantil, a gente precisa entender que é a experiência de prazer, de bem-estar que a criança vai buscar. E vai buscar justamente pela figura de apego. Né? Então, a gênese da patologia encontra-se na forma como os adultos lidam com a situação de separação e de perda. O que o adulto transmite é uma atitude negligente? Existe um abandono? Existem insultos em relação àquela criança? Como aquela criança ela é tratada? É um ser que não tem recursos, sejam eles físicos, corporais, fisiológicos, emocionais, para poder fazer frente a situações tão traumáticas e bastante desafiadoras. Né? E a criança, então, nas situações de estresse, ela passa por 3 fases: a de protesto, a de desespero e do desprendimento, que vai dar subsídios, então, ao desenvolvimento dos 3 tipos de vinculação
que Bowlby apresenta futuramente, mais tarde, de vinculação do adulto, né? Então, a gente também pode entender como a pessoa, como ser, vai desenvolvendo a sua própria sexualidade quando a característica principal da fase infantil foi de viver essas situações de uma forma frequente ou então de uma forma intensa. Vou fazer aqui um parêntese. As pesquisas mostram que o estresse ele tem uma repercussão bastante negativa a partir de duas características: intensidade e frequência. Pode ser um fenômeno estressante de baixa intensidade, mas se for frequente, constante durante muito tempo, o estrago também é grande. Como pode ser um evento estressor de grande intensidade, de grande impacto, e com baixa frequência, o estrago também vai ser grande. Então, você imagina uma criança que vive a negligência como um estilo de contato, né? É um estresse que é pequeno, de intensidade pequena, mas constante, né? Ou a criança que vive um abuso muito grande, um abuso sexual na infância, já tem uma característica de trauma, de choque, enfim, e isso vai repercutir no estilo de apego, de vinculação que ela vai ter ao longo da vida. Dilma, por favor, eu peço que você me oriente no tempo, porque eu tenho um problema com relação ao tempo. Ah, tá bem. Nós temos aqui mais uns 20 minutos, não sei se faltam muitos slides aqui, mas nós temos aí mais uns 20 minutos de que a gente Falta falar começou. sobre a teoria de John Bowlby. Fazendo a correlação com a sexualidade infantil, em meia hora é um desafio enorme. Vamos lá, né? Por enquanto, eu até coloquei ali para o pessoal fazer perguntas, até, né, para ver se está ficando claro ou se a tua fala está despertando alguma outra pergunta. Então, por enquanto, não estão colocando nada, então a gente vai mantendo aqui a tua apresentação. Depois tem algumas perguntas que eu já tinha te mandado pelo e-mail, que já tinha sido feita, né? Então, né, vamos seguindo assim. Ok. Né? A segunda fase da teoria de John Bowlby foi formulada com a colaboração dessa estudiosa também, a Mary S. Wolf, que desenvolveu um projeto que foi primeiro o projeto Uganda e depois o projeto em Baltimore. O projeto Uganda foi desenvolvido em Uganda mesmo, e ela estudou justamente essas situações da relação da mãe com o bebê, situações de abandono ou de rompimento. E ela observou, então, três características fundamentais. As crianças com apego seguro, ou seja, aquelas crianças que desenvolveram a sensação de estar realmente recebendo suporte, e eram crianças que possuíam uma relação com a mãe de amparo e cuidado. Elas choravam muito pouco e pareciam satisfeitas e exploravam o ambiente com mais segurança. Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade, quem pôde observar, por exemplo, num parquinho em que vai lá levar o filho para passear, existem aquelas crianças que não saem grudada na mãe, né? E fico ali grudada ou na babá, ou quem está já ali cuidando delas. Elas não ousam, não se arriscam a ir a um pouco mais à frente, até para brincar com outros coleguinhas. Ou então, quando vão, mas voltam correndo. A gente está falando ali de um estilo de apego que ela vai falar mais tarde, que é um apego inseguro, né? A criança ela desenvolve medo de algum momento ela ser abandonada. Por isso, aquela fase inicial da criança na escola, que tem aquele período, que é um período de adaptação, que é um período em que a criança passa por uma grande transição, que ela sai da frequência de contato permanente
com o corpo familiar e vai para o ambiente estranho. Então, quando a criança ela desenvolve, ela tem uma figura, um apego, desenvolve o apego, que eles chamam de seguro, ela vai para a escola na boa. Quem chora é a mãe, não é a criança. E isso a gente vê muitas vezes, né? Que a ansiedade da criança é um reflexo da ansiedade da mãe. A outra característica, como eu falei, as crianças que desenvolvem o apego inseguro. São crianças que choram frequentemente, mesmo estando no colo, tá? E exploram muito pouco o ambiente. E crianças que não desenvolvem um apego. Elas não manifestam um comportamento de interesse por se aproximar da mãe. Essas conclusões ela formulou a partir dos estudos de um experimento, na realidade, que foi bem estruturado, em que o bebê era deixado inicialmente sozinho, com a figura da mãe, ora sem a figura da mãe, a mãe entrava e a mãe ficava algum tempo e saía, enfim, tem toda uma estrutura, o experimento, e ela pôde observar, então, a existência desses 3 tipos de vinculação. E isso vai fazer todo sentido na medida em que, ao longo do desenvolvimento humano, nas fases posteriores do ciclo vital, essa criança pode desenvolver comportamentos seguros nas interações ou evitativos, que são pessoas que com uma grande dificuldade de se vincular, ou pessoas que ficam numa grande ansiedade por perder o vínculo, mesmo que não exista uma situação concreta de risco de perda. Tá? Esses estudos do apego acabam dando também subsídios para as pesquisas relacionadas ao ciúme patológico. Ok? Então, dando continuidade, o projeto Baltimore desenvolveu também uma série de questões, de pontos importantes ligados à alimentação, a importância da alimentação, da amamentação, em que a mãe esteja em contato direto com o olhar do bebê, e o bebê pode desenvolver essa habilidade de olhar para a face da mãe, o olho no olho, e isso daí a mãe vai ensinar o bebê a poder olhar para o outro e conseguir olhar para o outro. Eu estava há pouco tempo conversando com uma amiga, meu marido ficou adoentado e aí ele ficou um tempo internado, e uma das coisas que me chamou a atenção foi um dos médicos que o acompanhou no hospital durante a internação, que ele não falava olhando para você. O tempo todo ele fala olhando para a parede, olhando para o chão. A sustentar o olhar é algo que não é fácil. Né? Se a gente observar e a gente fizer esse teste na nossa vida, a gente vai observar que a gente vai conseguir sustentar esse olhar, olho no olho, com pessoas muito específicas. E isso é uma habilidade que a gente desenvolve. Né? Olhar para o outro implica em você também se colocar num lugar vulnerável. E segurar a ansiedade de estar sendo observada por alguém. Então, nós estamos falando também de um estilo de proximidade, de contato, que não precisa ser necessariamente físico, mas o contato da experiência de estar sendo ali observado e podendo observar. Né? Então, ela pôde também nessa pesquisa, desenvolver várias confirmações da importância da exploração do ambiente, da segurança do bebê em explorar o ambiente e a experiência de apego que o bebê desenvolve na relação com o seu cuidador, a importância do contato corporal, a importância dos limites e do contato afetuoso. Né? E aí ela pode também observar, como falei inicialmente, como é uma relação de via de mão dupla. A mãe também ela vai apresentar um comportamento sensível, atencioso ou negligente.
né? Conforme a gente já falou anteriormente. Então, bebês com mães responsivas durante os primeiros meses possuíam uma capacidade maior para se consolar, confiando na capacidade de comunicação facial, corporal ou verbal. Então, a criança se sentia mais fácil e rapidamente consolada quando a mãe tem um estilo de proximidade afetuosa, atenciosa e cuidadosa. Bem, essa questão da situação estranha foi aquilo que eu mencionei sobre o experimento, em que o bebê fica numa situação completamente nova para ele, como o bebê vai vai reagir a essa situação. Isso está diretamente ligado ao estilo de apego que ele desenvolveu. E aí ela apresenta, então, uma classificação do apego, né, do estilo de apego. O apego seguro ou o apego inseguro, que é dividido em apego ansioso, evitativo, o apego ansioso resistente, que é o ambivalente. Então, esses padrões de comportamento do apego inseguro são estratégias de defesa, né, para lidar, muitas vezes, com os pais que são inconsistentes ou pais rejeitadores. Então, quando a criança realmente desenvolve um apego ansioso, evitativo, é aquela criança que viveu aquela fase muito aguda do desespero e da desistência. Para que ela vai chorar? Para que ela vai buscar se ela não é atendida? Então, desiste. E aí, muitas vezes, se torna esse contato indiferente, né? A experiência de afeto acaba sendo uma experiência que não faz parte do repertório daquela criança e posteriormente do adolescente ou do adulto. Né? Ou então o apego ansioso resistente, que também é chamado de ambivalente, que é caracterizado fundamentalmente pelo medo de perder, medo da perda, a ansiedade, né, o tempo todo marca o estilo dessa proximidade. Então, isso é um resumo. São os 3 tipos de apego relacional, estilos de relação, um padrão ansioso ambivalente, o evitativo e o padrão seguro. Né? Como a gente pode viver experiências de entrega, na medida em que a gente se sente seguro e desenvolve essa segurança a partir dessas interações iniciais, a segurança de que pode tomar conta de si mesmo. Porque é importante a gente entender que, como a sexualidade está diretamente ligada à experiência de bem-estar e de prazer, e a criança ela vai desenvolvendo esse senso de confiança a partir da interação que ela vive com os pais, com a mãe, ou com os cuidadores, enfim, que é o corpo familiar, no futuro, na adolescência e na fase adulta, ela vai desenvolver, a partir do desenvolvimento, ela vai criar dentro dela uma referência de poder se cuidar também, de poder se proteger, de poder desenvolver um senso de avaliação para que ela perceba situações de risco e ela possa, então, também ter um cuidado consigo mesmo. E aí a gente pode falar da autoestima, a gente pode falar sobre a segurança, sobre comportamento de assertividade, e a gente vai por aí afora. Bem, existem outros slides que eu vou especificar com mais detalhe, assim, um pouco mais sobre cada padrão. Eu não sei se eu posso continuar ou se a gente pula. O que você acha, Dilma? E já apareceu uma perguntinha. Teve uma observação logo lá no começo, que, deixa eu ver se eu acho aqui, que foi uma observação que também tem a ver
que ao mesmo tempo que é uma observação pode ser uma pergunta, do Edivaldo. Ele diz assim: acredito que o apego, se não for trabalhado corretamente, será estruturado nas demais fases do desenvolvimento. Então, ele faz uma afirmação, mas talvez fosse bom, quem sabe, se a Iracema pudesse fazer uma reflexão sobre isso, tipo, esse é o período, seria o período fundamental para Sim. essa teoria, para essa relação, para essa vinculação, mas o tempo todo a gente pode construir. Então, essa é uma pergunta que, de repente, se a Iracema pudesse abordar um pouquinho mais. E a Susana diz: podemos colocar que a autonomia da criança está muito ligada às questões do apego? Então tá, então vamos lá. A teoria de apego, ela teve os estudos de John Bowlby, né, e da Mary, teve uma repercussão grande no período, mas ficou um pouco escondida, um pouco perdida, aliás, durante bastante tempo. E, recentemente, a partir dos estudos que vieram iniciando relacionados à temática do amor, resgataram essa teoria e desenvolveram outros experimentos. E o que pôde observar? As primeiras relações do bebê são matriciais, são matrizes, é aquela base. Isso não quer dizer que, ao longo do desenvolvimento do ciclo vital, aquela criança, na medida em que ela for desenvolvendo e vivendo outras relações de naturezas diferentes e com características diferentes, aquela matriz não vai se reconfigurando. Então, a criança pode viver uma situação muito grande de negligência, desenvolver um tipo de apego inseguro, né, bastante inseguro, mas no transcorrer da vida, ela pode ressignificar e reorganizar esse estilo, passando a desenvolver alguns aspectos do estilo seguro, do padrão seguro, do apego seguro. Tá? Então, nós temos que entender que nada é imutável. Nós estamos falando de relações matriciais, mas que podem ser reconfiguradas ao longo do desenvolvimento e nas relações que a criança vai desenvolvendo, que a pessoa vai desenvolvendo. Né? E uma das coisas que a gente observa é que o processo psicoterápico pode também contribuir bastante para a reconfiguração, a reorganização desses estilos de viver a proximidade, de viver a vinculação. Não sei se eu consegui ser clara. Se permanecer alguma dúvida, menciono outra vez. Me fala a outra pergunta que eu acabei esquecendo. Outra pergunta é aqui se nós podemos colocar que a autonomia da criança, né, está muito ligada com a questão de apego. Uma criança autônoma, não autônoma, se estaria esse o grande. Uhum. Certamente, como essa criança vai ser estimulada a desenvolver comportamentos de maior autonomia ou maior independência, vai estar ligado com esse estilo que eu falei, da forma como os pais, a mãe inicialmente, mas a forma como esse corpo familiar lida com a criança. Se vai ser uma família que vai estimular esse comportamento de autonomia e independência e, consequentemente, estimular o desenvolvimento da adultez, uma adultez dentro de uma compreensão do apego seguro, ou se vai infantilizar aquela criança, impedindo-a de desenvolver os comportamentos para um adulto saudável, né? E viver a sua própria sexualidade de uma forma saudável também. Eu aproveito para fazer uma pergunta que daí é muito até do meu interesse pessoal, que é assim, que a cada hora inventam uma moda, né, na educação das crianças e dos bebês, e pensando nessa teoria, né, da vinculação, nessa necessidade, né, de corresponder ao choro, à necessidade do bebê,
né, que é uma forma, né, do bebê se manifestar e ver se é ou não atendido, essa técnica que anda, né, também não sei por quanto tempo, mas agora passei por essa situação de deixar nos Estados Unidos chama cry out, né, de deixar a criança chorando para dormir até cansar, fecha a porta, deixa gritar, né, e para que ela aprenda a dormir sozinha. Eu fico pensando, não sei se isso não seria também uma agressão, né, esse Alguns tipo de estudos, procedimento. alguns Existem estudos, livros sobre isso, sobre esse negócio de, né, deixar a criança, livros que Nana Nenê, eu fui ler sobre isso e fiquei na dúvida, mas isso eu penso, né, por isso a perguntar. alguns estudos já mostram que isso é uma situação profunda de estresse. Né? A criança ela tem ali uma. Por mais que a gente saiba, em algumas situações, que a criança está fazendo manha, essa é a experiência clara de um apego inseguro. Né? E assim, a criança viver a situação de dormir sozinho tem que entender que é uma transição enorme. Né? E isso precisa ser feito de uma forma muito gradual e muito cuidadosa. Né? Então, quando a criança entra em um choro compulsivo, né, convulsivo, inclusive, muitas vezes, é um choro que vai criar muito mais desgaste, porque ela vai dormir por fadiga, ela não vai ter um sono tranquilo, ela não vai dormir Não vai dormir. porque ela está sendo embalada pelo sono, ela não vai fazer a transição do corpo da vigília para o corpo do sono, ela vai é, Se ceder ao apagar de estado. cansada. Oi? Ela vai se apagar de cansada, Isso, né? ela vai ceder a um estado de fadiga. E é uma fadiga fisiológica, anatômica, neural. Né? Então, essa situação vivida com frequência, uma certa frequência, pode ser extremamente prejudicial para essa criança. Tá? Isso não quer dizer que os pais devam acalentar, botar no colo o tempo todo, não. Mas essa transição ela precisa ser cuidada de uma forma bastante gradual, até para que a criança se sinta segura o suficiente para dormir. Porque quando os pais saem do quarto e deixam a criança sozinha, para a criança, ela está sozinha no mundo. Ela não consegue ainda raciocinar que se ela abrir a porta e for para outro quarto, ela vai encontrar os pais. No primeiro momento, ela está sozinha no mundo, ela não tem com quem contar. Então, o senso de ameaça, de integridade, é despertado, é como se tocasse um alarme. Tá? Então, quando os pais entram, acalenta, deixa, fica um pouquinho, sai, depois volta, dá trabalho. Mas ter filho dá trabalho. Né? Então, existem estudos e eu, pessoalmente, sou absolutamente contra esse estilo. Eu também tem aqui uma colocação da Gabriela, para a gente não se alongar e não passar muito da uma hora, que eu queria pegar essa colocação. Não, foi mais para cima aqui, pegar essa colocação dela e até para que a gente encerre e faça a reflexão, né? A Gabriela diz assim, Gabriela Amorim, estou adorando a apresentação desta teoria. Como pedagoga, a desconhecia, até o contato, né, com o curso da sexualidade infantil, que ela está fazendo agora comigo, e agora estou podendo aprofundar aqui com a doutora Iracema. Então, assim, por que a gente, né, quando eu pensei na organização deste evento, né, dessas quatro webinários, para mim foi muito importante trazer, né, a Iracema para falar sobre essa teoria do apego, porque existe muita confusão sobre, primeiro, né, o que é fazer o que é, né, o conceito de educação sexual já é muito complexo para muita gente. Fazer educação sexual é falar de sexo, pênis, contracepção, não é? Primeiro já existe essa. E principalmente fazer um trabalho de educação sexual na infância.
né? Sim. O que é fazer um trabalho de educação sexual na infância. E conhecer a importância desta vinculação e de todo esse processo é fundamental no trabalho de educação sexual na infância. É fazer um trabalho de educação. Então, eu queria, né, que a Iracema pudesse completar e concluir essa questão para deixar bem claro, né, da importância e o porquê, né, deste tema. Trabalhar com educação sexual não é trabalhar com genitalidade. Tá? Não é só, né, fazendo essa correção. Não é só trabalhar com os aspectos da genitalidade, né? Mas trabalhar com sexualidade, educação sexual, é você poder ajudar as crianças a desenvolverem o respeito por si mesmo, pelo próprio corpo e com o corpo do outro. Quando eu falo corpo, eu falo a pessoa. Eu não falo corpo, não faço essa distinção do corpo matéria, mas falo porque nós só existimos enquanto seres corporificados. Então, a educação sexual, se não passar pela necessidade de levar as crianças e pré-adolescentes e adolescentes a refletirem sobre os cuidados consigo mesmo e com o outro, na interação, na proximidade, estilo de se vincular, nós estamos perdendo e estamos pecando profundamente. Então, vínculo não é só o vínculo entre uma pessoa e outra, não é o vínculo só interpessoal, mas é o vínculo também intrapessoal. Né? Como eu me vinculo com as minhas necessidades, como eu recebo as minhas necessidades, como eu posso expressá-las e como eu posso também me dar os meus limites. Né? E isso vai explicitar, consequentemente, nas interações com as outras pessoas. Né? Então, falar de educação sexual é falar da experiência de cuidar de si e também poder cuidar do outro. Não é possível dissociar o cuidado da educação sexual. Isso é um ponto de vista que eu defendo profundamente. Me too. A professora Vera colocou aqui uma pergunta que eu acho, não sei se eu acho meio complicada, porque eu acho que tudo que a doutora Iracema veio falando até aqui tem a ver com isso, mas de repente talvez não tenha ficado muito claro. A professora Vera agradece, né, coloca. A professora Vera é parceira nossa da UDESC, né, é uma das colegas da UDESC aqui do projeto Web Educação Sexual. É muito boa a sua fala, agradecemos a disponibilidade e a parceria e solicito de que pontuasse um pouco mais sobre a vinculação no desenvolvimento da sexualidade infantil. Eu tentei trazer justamente a importância de compreender a sexualidade como um fenômeno complexo, multifacetado, que está diretamente relacionado com a experiência, com o anseio de buscar prazer e bem-estar. Não a sexualidade sob o ponto de vista genital, da genitalidade, do sexo. Isso aí é sexo. Então, a gente precisa fazer essa distinção entre sexualidade e sexo. Então, falar de sexualidade infantil é falar de compreender a criança como um ser que vai buscar a vinculação para poder saciar uma necessidade, para poder buscar bem-estar e prazer. Então, sensações, experiências de contato, de troca de calor, de troca de maciez, a experiência da alimentação, da saciação alimentar, a experiência de estar com o corpo higienizado, com roupas adequadas para a temperatura. São experiências que dão prazer, vão trazer para a criança uma sensação de bem-estar. E isso nós estamos falando de sexualidade, que são as experiências matriciais para futuramente ela buscar o prazer e o bem-estar na interação com o outro. Não só para si, mas também poder oferecer isso a alguém. Então, para isso, ela precisa viver também essa experiência durante os primeiros anos de vida.
ela ter isso introjetado, fazendo parte do seu repertório de comportamento e expectativas, a fim de que ela consiga viver isso com ela mesma e viver isso com o outro. Experiência de buscar prazer e bem-estar nas interações. Eu espero que tenha sido Obrigada, o claro. pessoal está aqui dizendo, admirável essa fala, cuidado de si e do outro, excelente momento de retirada de dúvida, de aprendizagem que nos leva a refletir sobre os temas da educação sexual. Enfim, realmente foi um prazer imenso ouvi-la e convido todos que estão aqui nos ouvindo agora e depois durante a gravação que conheçam o trabalho sobre o amor, né, que a doutora Iracema faz, maravilhoso, uma delícia sempre ouvi-la, com essa meiguice, com essa doçura. Ainda hoje eu estava dizendo isso para ela, né? Não é à toa que a doutora Iracema escolheu falar de amor, né? Pela própria doçura e meiguice, a gente já vê que ela é isso. A professora Vera colocou aqui, desculpa, estava falando, já estou lendo ao mesmo tempo, né? A professora Vera diz obrigada, é isso mesmo, reforçar, né? E desvincular a sexualidade apenas do genital. Kátia, parabéns pelo seu trabalho, doutora Iracema. Obrigada pela Iracema, as professoras da UDESC da organização. Então, assim, mais uma vez, né, muito obrigada. Acompanhem o trabalho da doutora Iracema lá no site dela, iracemateixeira.com.br, que vale a pena. Acompanhem no Facebook, né, sempre divulga as webinários sobre o amor. E antes de passar a palavra para encerrar o encerramento da doutora Iracema, a despedida dela, eu lembro que daqui a pouquinho eu já vou colocar lá no site o formulário de avaliação, né, desta webinar para quem... Eu peço que todos preencham sempre, que é um feedback que a gente tem, mas principalmente aqueles e aquelas que desejam depois uma certificação. Em seguida vou colocar o formulário, a gravação para quem escutou com falhas, qualquer problema, a gravação semana que vem também estará disponível no site. E convido para que a próxima semana, então, nós não teremos a webinar do Marcos Ribeiro, que ficou para o dia 19 de outubro, mas na última semana de setembro temos com a doutora Jane, mas eu mando os e-mails avisando, relembrando e convidando vocês para estarem aqui presentes. Doutora Iracema? Querida, foi uma alegria muito grande, um prazer enorme, né? Viver esses minutos de apego com vocês, né? E eu me coloco à disposição, né? Assim, você me enviou uma série de perguntas, de questões que foi possível, não foram possíveis contemplá-las e falar sobre elas. Eu me coloco à disposição para um outro momento, caso haja interesse. E é um tema que eu adoro, falar sobre amor e falar sobre sexualidade, até porque eu acho que o amor é fundamental para viver e viver bem, né? E a experiência de amar é uma experiência de sanidade, acima de tudo. Então, eu me coloco à disposição, convido a todos a conhecerem a minha página no Facebook, que é Conversas sobre o Amor, e ali, como a Dilma falou, tem alguns webinars, tem outros eventos, enfim. Estou sempre ali podendo compartilhar um pouco de um tema que eu amo. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos, e fico muito grata pelo convite, querida. Obrigada mais uma vez por ter aceito. E só eu vou responder uma pergunta para a Rosa, que também já vai servir para todas. Todos os formulários das webinars desta etapa de 2017 estão disponíveis e abertas lá no projeto Web Educação Sexual. Então, quem desejar assistir, né, desde a primeira palestra que aconteceu, né, no primeiro trimestre, as palestras do segundo trimestre, todas essas do terceiro trimestre, todas estão abertas, gravações e formulários, né, que serão encerrados somente no final do ano, para depois a gente fazer o levantamento e emitir a certificação. Mas todas as gravações estão lá e todos os formulários estão abertos até o final do ano. Quem desejar, vai lá, vasculha, procura, manda e-mail pedindo informações, que a gente está atento aos e-mails, tá? Uma boa noite a todos, um bom final de semana
um bom final de sexta-feira e até a próxima webinar na última semana de setembro. Boa Até noite. a próxima também. Até a próxima.